Vamos para o próximo episódio. Vamos então para o episódio continuando relatos de casas que o Brasil esqueceu. E esse relato se chama A Casa das Jangadas. No Pará, o rio não corre, ele respira. E nas margens onde a corrente é mais lenta, há uma casa que parece ter sido feita para flutuar. O povo ribeirinho a chama de Casa das Jangadas, porque os antigos diziam que ela nasceu de uma embarcação que nunca voltou do mar. Em 1974, o carpineiro, seu Joaquim do Porto, construiu o casarão com as sobras de barcos naufragados. As tábuas vinham inchadas de sal, e o armazém que usou como base ainda cheirava a maresia e óleo de peixe. Dizia que queria um teto que lembrasse as águas. O problema é que o rio nunca esqueceu o que era dele. À noite, a maré subia além do normal, cercando o alicerce. A água batia nas paredes e sussurrava. Os filhos de Joaquim juravam ouvir vozes misturadas às ondas, chamando os nomes deles. No começo, o velho ria, dizia que era o eco ou o vento, mas em certa madrugada, quando o rio estava cheio, acordou com o barulho de remos batendo no casco da casa. Saiu para ver, e o luar refletia nas águas escuras. E ali, a poucos metros da varanda, havia 3 jangadas alinhadas. Cada uma tinha uma lamparina acesa, e sobre cada jangada um corpo deitado, coberto com redes de pesca. No dia seguinte, quando o sol nasceu, não havia sinal das jangadas nem das redes, apenas marcas de corda amarradas aos pilares da casa, como se alguém tivesse prendido as embarcações ali. Depois disso, o rio começou a subir sem aviso. A família deixou o lugar e Joaquim ficou sozinho. 2 semanas depois, o vizinho encontrou a casa boiando, movendo-se devagar rio abaixo. E no alpendre, o velho estava sentado, o olhar vazio, como quem ouve alguém que os outros não conseguem escutar. Hoje, os barqueiros contam que em noites de cheia é possível ver uma casa navegando no meio do rio, com lamparinas acesas e o som de madeira rangendo. Se alguém acenar, ela vira na direção do gesto, e quem está na varanda levanta o braço devagar para devolver o aceno. Vamos lá, o próximo se chama A Casa do Jardim Suspenso. No centro de São Paulo, entre avenidas que nunca dormem, há um prédio de janelas cegas e um terraço tomado por plantas. Os moradores a chamam de A Casa do Jardim Suspenso. Foi construída nos anos 2000, em um edifício comercial desativado. A arquiteta Helena Prado, fascinada pela ideia de trazer o verde de volta à cidade, ocupou o último andar e o transformou em uma floresta vertical. Mas algo cresceu junto com as plantas. No início, eram apenas ruídos estranhos do encanamento, como se houvesse vento soprando pelos canos, o que era impossível, já que as janelas estavam vedadas. Depois vieram os cheiros, terra molhada, musgo, flores que ninguém havia plantado. E então começaram sussurros. Helena dizia que as plantas cochichavam à noite, que as folhas vibravam mesmo sem vento, como se conversassem entre si. Os sensores de umidade marcavam variações impossíveis. Às vezes o ar ficava saturado e gotas de água escorriam pelas paredes como suor. Um técnico da prefeitura subiu certa vez para inspecionar o local. Encontrou o jardim intacto, mas o chão coberto de uma camada espessa de raízes. Helena estava deitada no centro, os olhos abertos, respirando devagar, com pequenos ramos saindo das mangas da camisa. Ela foi internada e o apartamento lacrado.
Mas o zelador conta que, quando a noite cai e o vento sopra das avenidas, dá para ouvir o barulho das folhas se movendo lá no alto, mesmo sem ninguém lá. Se alguém sobe até o terraço, sente o ar pesado, úmido e o cheiro doce das flores. Um dos seguranças diz ter visto algo se mexer entre as trepadeiras. Parecia um corpo, contou, mas as veias eram verdes. O próximo se chama A Casa da Linha Férrea. Nas bordas esquecidas de Minas Gerais, onde os trilhos enferrujados cortam o mato alto, há uma casa que o povo evita olhar por muito tempo. Ela fica ao lado de uma antiga estação desativada, construída em 1959, quando o trem ainda passava 2 vezes por semana levando carvão e gente. Hoje só passam ecos. A casa era do maquinista Antero Gomes, homem calado e metódico. Diziam que ele conhecia o som dos trilhos, como outros conhecem o próprio nome. Mas, uma noite de novembro, o trem saiu dos trilhos em uma curva próxima. Antero foi o único sobrevivente. Depois disso, nunca mais viajou. Passava os dias sentado na varanda, olhando para os trilhos que cortavam o horizonte, como se esperassem o trem voltar. E todas as madrugadas, às 3h45, o chão começava a vibrar, leve, contínuo, como se uma locomotiva invisível se aproximasse. Os copos tremiam, os pregos do batente faziam barulho, mas nada passava. Um vizinho jurou ter visto a fumaça primeiro, uma linha fina de vapor branco rastejando sobre os trilhos. Depois veio o som, um apito longo e triste, o tipo que parece chamar alguém pelo nome. Certa madrugada, Antero saiu de casa vestindo um antigo uniforme. Disse para a mulher: "Hoje eles voltam e eu preciso estar no comando." Nunca mais foi visto. No dia seguinte, encontraram um trilho coberto de fuligem fresca, como se um trem tivesse passado horas antes. E na varanda da casa, sobre a cadeira de madeira, havia marcas de sapato e pequenas partículas de carvão. Desde então, quem mora nos arredores evita a curva depois das 3 da manhã, mas de vez em quando o vento traz o som de um apito distante, seguido do chiado metálico das rodas nos trilhos, e alguns juram ver, lá no fundo do vale, a silhueta de uma locomotiva antiga, passando sem fazer sombra. Nossa, esse daqui arrepiei até. Arrepiei até o cabelo. É que essa cidade que eu falei, que ela tem bastante névoa, aqui em São Paulo, aqui me fugiu o nome, também tem uma estação ali de trilho e tal, muito antiga, acho que até desativada também. Bom, o próximo relato se chama A Casa dos Ecos. No interior da Bahia, há um vilarejo cercado de colinas ocas. Dizem que se você gritar ali, a voz volta diferente, como se algo dentro da terra respondesse. É nesse lugar que fica a chamada Casa dos Ecos, construída com pedras do próprio morro e coberta por um telhado tão antigo que parece feito de sombra. Em 1998, o casal Simone e Augusto Neri se mudou para lá com a filha pequena. A casa era barata demais e o corretor dissera apenas que tinha boa acústica. Nos primeiros dias tudo parecia normal, até que começaram a notar que as vozes demoravam a desaparecer. Se alguém ria, o som continuava por segundos a mais, mesmo depois do silêncio. Se batiam uma porta, a batida se multiplicava, até se apagar. E à noite, os sussurros ecoavam pelos cômodos vazios, repetindo palavras que ninguém lembrava de ter dito. Simone começou a gravar em fita cassete. De manhã ouvia as gravações e percebia que algo falava junto com ela. No meio das frases surgiam palavras novas, ditas no mesmo tom, mas em tempo diferente. Uma delas se repetia em várias fitas. Volta,
O marido achava que era defeito do gravador, até o dia em que, ao abrir a porta do quarto da filha, viu a menina parada no meio do chão, falando com a parede. Perguntou com quem ela falava. A criança respondeu: com a moça que fala junto comigo. Naquela noite, Simone acordou com o som de vozes vindas do porão. Desceu com uma lanterna. As paredes tremiam, como se a pedra tivesse se tornado oca. E dentro do som, entre dezenas de ecos, ela ouviu claramente a própria voz dizendo: você chegou tarde. A família deixou a casa no dia seguinte, mas os moradores dizem que se alguém se aproxima das janelas e fala qualquer palavra, o som volta em dobro, uma repetição fiel, seguida de outra. Eita! É sempre assim, começa a contar as coisas, começa a ouvir barulho. Até me perdi. Mas os moradores dizem que se alguém se aproxima das janelas e fala qualquer palavra, o som volta em dobro, uma repetição fiel, seguida de outra, ligeiramente atrasada, com um tom mais grave, como se a casa tentasse lembrar como é ter uma voz. O próximo se chama a Casa das Luzes Negras. Nos arredores de Brasília, há uma área que o povo evita desde o início da década de 2010. Parece que 2010 passou, nossa, né? Parece que foi ontem. Uma estrada sem saída, cortada por eucaliptos, onde uma única construção se ergue, moderna, geométrica, sem janelas. Os que a conhecem chamam de a Casa das Luzes Negras. Foi projetada por um engenheiro chamado Rafael Almeida, especialista em energia fotovoltaica. Seu sonho era criar um espaço autossustentável, iluminado apenas por painéis que captavam a luz natural e armazenavam. O problema é que, na primeira noite de testes, a casa começou a emitir uma luz que não era natural. Os vizinhos relataram um brilho azulado vindo do topo, pulsando como respiração, e junto com a luz um zumbido, grave, constante, como o som que vem de dentro do ouvido, quando o mundo fica em silêncio demais. Rafael registrou tudo em relatórios técnicos, tentando encontrar a origem. Mas, quando desligava os circuitos, mais luz aumentava. Até que descobriu que ela não vinha de fora, mas das paredes. Era como se a estrutura estivesse devolvendo o que havia abordado. Era como se a estrutura estivesse devolvendo o que havia absorvido. Dislexia vem aí. Nas gravações da câmera de segurança, as luzes piscavam em intervalos regulares. Entre cada clarão, figuras aparecem por frações de segundos. Pessoas paradas olhando para a lente. Rostos de diferentes idades, alguns com olhos completamente negros. Depois disso, Rafael desapareceu. Os fiscais que foram investigar encontraram os painéis derretidos, os cabos queimados e o interior coberto de uma fuligem fina que parecia reagir à presença humana. Quando alguém se aproximava da parede, a fuligem se movia, como se respirasse. Hoje, quem passa pela estrada garante ver o brilho distante, um clarão que pulsa na noite e desaparece em seguida. Os moradores dizem que a casa continua acumulando luz, absorvendo cada clarão de relâmpago, cada farol de carro, cada lanterna acesa, e que um dia, quando estiver cheio bastante, vai devolver tudo de uma vez, no último clarão. O que resta do silêncio? Dizem que o tempo não apaga. Ele apenas cobre as coisas com outra camada de poeira. E há lugares onde essa poeira é feita de vozes, de lembranças, de pedaços do que não se foi completamente. As casas que você ouviu aqui
não são apenas construções antigas, são testemunhas. Cada uma guarda o som do que aconteceu dentro delas. E às vezes o eco é tão forte que continua existindo, mesmo depois que todos foram embora. Talvez o que chamamos de assombração não passe de memória, a memória de algo que insiste em se repetir. E talvez o silêncio seja a maneira que o tempo encontrou de continuar falando. Se algum dia você passar por um lugar onde o ar parece mais pesado, onde o som demora a desaparecer, fique quieto por um instante. Escute com calma. Talvez não haja nada ali. Ou talvez o eco esteja apenas esperando alguém disposto a ouvir. E esse foi o fim dos nossos relatos sobre casas, os ecos dos silêncios dessas casas. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. O e-mail está na descrição do vídeo, mande o seu relato, como eu falei. O objetivo é conseguir entrar em contato com as pessoas que passaram por coisas semelhantes e relatar as histórias delas. Então, até a próxima.